Bom, boa noite para todos e todas. Iniciando hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Eu vou iniciar e o Aloysio vai ficar com a segunda parte. E aí hoje a gente vai trabalhar o capítulo, deixa eu só puxar aqui, 9, do livro Iniciação à Filosofia da Chauí, que é a diferença entre a razão inata ou adquirida, né? Na verdade, é uma questão que ela vai colocar e vai desenvolver ao longo desse capítulo. E aí, inicialmente, né, ela vai trazer aí uma diferença entre o inatismo e o empirismo, né? Em que o inatismo seria a ideia de que a razão ela vem por um processo inato. Então, aí, a Chauí vai trazer dois autores que são dois filósofos que vão tratar a razão como inata, que é o Platão e o Descartes, e vai falar do empirismo a partir de vários, né? do Locke, vai falar a partir do Hume, principalmente, ou do Hume, né? que vai tratar também já o empirismo, né? Que é, enquanto o inatismo vem da ideia de que de que a razão ela nasce conosco, o empirismo ele já vai no processo contrário, de que a razão ela é construída a partir da minha experiência de vida, das experiências que eu vou tendo ao longo da minha vida, isso vai construindo o que é razão. E aí, primeiro, ela vai trazer para nós o inatismo platônico, né? Ou a ideia da razão inata platônica, que ela vai se basear no mito de né? Era um fazendeiro. O mito de é a história de um fazendeiro que, ao morrer, né, e chegar ao submundo, ele vai observar que as pessoas que eram ricas ou que são ricas aqui na Terra bebiam muito de um rio, o rio do esquecimento. Então, elas bebiam muito desse rio e acabavam esquecendo completamente de tudo. Então, elas eram felizes, eram ricas, tinham ali uma vida abastada. Enquanto aquelas pessoas que bebiam pouco do rio do esquecimento, essas detinham a sabedoria, porque lembravam do que aconteceu ou lembravam daquilo que aprenderam enquanto estavam vivos. Os ricos esqueciam, já quem quase não bebia, né, nesse caso os filósofos, esses não esqueciam. Então, Platão vai dizer que, a partir desse mito, né, que a ideia de razão ela é inata a todos nós, ainda que uns mais tenham, outros tenham menos, mas todo mundo tem a razão, e a razão nasce conosco, ela vem conosco. Né? E aí ele vai trazer o exemplo de Sócrates, que, a partir de uma conversa com um dos escravos, mostra a ele que ele sabe o que é geometria, por exemplo. Usando das perguntas, ou seja, usando da maiêutica socrática, ele consegue mostrar que o escravo tem, sim, um processo racional, mesmo nunca tendo tido contato com a teoria da geometria, por exemplo. E Platão vai dizer que isso então, está colocado para todos nós. Todos nós somos seres racionais, né? Eu me lembrei, inclusive, muito do Paulo Freire, porque Paulo Freire não estou dizendo que Paulo Freire trata a razão como algo inato, mas ele vai pensar a realidade do indivíduo, a aprendizagem do indivíduo, o saber do indivíduo, a partir mesmo desse processo. Então, na escola a gente aprende que B com A dá Bá, né? Paulo Freire vai pegar, por exemplo, o agricultor e vai ensinar para ele que a enxada começa com E e termina com A. E aí ele vai explicando direitinho, a partir desse movimento, né, como se constrói o saber. Mas a razão por trás disso já é existente. Esse indivíduo sabe de algo, né?
Diferente de Platão, mas também seguindo na ideia de que a razão ela é inata, a gente vai ter Descartes, né, com a ideia cartesiana, e ele vai trazer, inclusive, três... deixa eu pegar aqui a minha colinha, gente. Ele vai pegar, inclusive, cadê? Três pontos que ele vai tratar do que seriam o que seria essa razão inata para ele. Então, ele vai dizer que cadê? Isso. Que a razão ela vai partir de ideias. Então, a gente tem ideias adventícias, que são ideias que vêm de fora para dentro, né? Então, ideias do exterior. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso aí. Ideias que vão, como eu estava falando do Paulo Freire, por exemplo, né? Eu, que sou um rapaz, né? Um homem que fui criado na cidade, tenho uma dificuldade para distinguir o como é que, por exemplo, em que momento eu vou colher a mandioca, por exemplo, a batata, a cenoura. Né? Quem trabalha com aquilo cotidianamente sabe exatamente o tempo, onde puxar, onde pegar. Mas, em compensação, por exemplo, se você me der uma batata doce, uma batata baroa, eu vou olhar para as duas e vou dizer, espera aí, tem aqui algo que é semelhante, ambas nascem embaixo da terra, o gosto é diferente, a cor é diferente, mas tem alguma coisa aqui que se assemelha. Então, essa construção, essa relação com o meio, com o externo, né? E essas experiências que eu vou vivendo, de odor, de cheiro, de cor, de tonalidade, é como se eu fosse compreendendo. É como uma criança quando a gente está ensinando para ela, né? O céu é azul, a sua cor, você é negro, você é branco, você é pardo, é indígena, né? Então, a partir mesmo de algo que está vindo de fora para dentro. Em seguida, ele vai trazer para nós as ideias fictícias, os contos de fadas, aquilo que nós fantasiamos e que, ainda que, num primeiro momento, eu ache que é verdade, posteriormente eu sei que aquilo não é. Mas isso compõe a razão, porque a criação dos mitos, por exemplo, ela está intrinsecamente ligada ao processo racional, né? Não é à toa que Platão vai usar o mito de para falar aqui da razão inata, ou vai usar o mito do Édipo, né? Como Freud vai fazer, por exemplo. Enfim, os mitos eles têm a sua função dentro do processo racional. É mais fácil, às vezes, compreender por uma história algo que está contido na realidade que nós já sabemos, né? Por vezes, as pessoas... A gente faz isso também, né? A gente cria um mito na cabeça de algo que é real. A gente ficciona algo real, ainda que aquilo não seja da maneira como a gente está ficcionando. E, por último, ele vai trazer as ideias inatas, né? E aí ele vai relacionar com o processo de intuição, né? Então, se eu pego um objeto redondo e há uma abertura que é quadrada, eu sei que não vai encaixar, porque é diferente. Então, é como se houvesse ali eu intuo, não cabe, não vai caber. Ainda que eu tente, não vai caber. Né? Então, as ideias inatas é isso que nasce conosco, é o processo de intuição. Ele nasce conosco, a intuição ela não é constituída, né? Ela já vem conosco, ela nos acompanha, principalmente a partir do mito, né, que o próprio Platão vai usar de dessa crença mesmo de que há um ser, o ser ele já vem constituído, né? Já vem de alguma maneira, ele não é uma folha em branco,
né? Ele já vem com alguma coisa ali, já vem para que ele possa estar inserido dentro do processo racional. E aí entram várias questões, porque a razão inata, né, ela vai estar... Deixa eu só ir passando aqui o olho se eu não esqueci nada, gente. Isso. Né? Ela vai estar ligada aos pontos que nós falamos há um tempo atrás do que é a razão. Identidade, não contradição, terceiro excluído e razão suficiente. Ou seja, se eu estou com sede, eu preciso tomar água. Se a criança está com fome, ela vai chorar, né? Ainda que seja, às vezes, um processo fisiológico, um processo instintivo, isso também vai a gente precisa racionalizar para que isso aconteça. Não adianta estar com sede e comer algo salgado, que isso vai me dar mais sede. Ou estar com sede e tomar um suco de tomate, por exemplo, que também é salgado, vai me dar mais sede. Então, eu preciso de algo que sacie a minha sede. Para isso, eu vou precisar, então, compreender o que é que isso... onde é que está, então, isso que me sacia, né? Então, isso vai partir do processo de intuição. Eu observo ali um bicho bebendo água, falo, opa, ali tem algo diferente. Deixa eu botar meu celular para carregar aqui, gente, só um instantinho. Tem algo diferente, ele está bebendo água, então talvez ele esteja matando a sede. Bom, diferente do inatismo, o empirismo ele vai partir do processo oposto. A ideia é que eu sou uma folha em branco, e aí a gente vai ter o John Locke, o Thomas Hobbes, né, que vão tratar uma natureza já existente, de uma certa forma, e que necessita de uma intervenção social, contratual, para que a gente não viva numa barbárie, né? Então, o Thomas Hobbes vai tratar o homem como o lobo do homem, ou seja, nós somos sujeitos em constante guerra, em constante movimento, em constante conflito uns com os outros. Então, é necessário um Estado para que ele possa, então, um contrato social para que nós possamos não nos matar. John Locke vai tratar do mesmo ponto, né? E aí a gente vai estar falando aí dos filósofos contratualistas. Então, o empirismo vai se basear nas experiências. Se eu ponho algo no fogo, ou isso derrete, ou isso evapora. E aí, à medida em que eu vou observando, eu vou me dando conta de que o calor é que faz com que isso ocorra. E aí, então, o processo racional ele aconteceu na medida em que eu experienciei aquilo. Não é natural, não veio comigo. Eu precisei experienciar tudo aquilo. Eu precisei colocar aquilo à prova. É diferente, por exemplo, da simples observação. Eu testo, eu faço a testagem, né? Deixa eu ver se... E aí a gente... E aí ele vai usar, inclusive, três motivos nesse sentido que tratam-se da associação: semelhança, proximidade e sucessão temporal, né? Então, a gente vai observando aquilo que é semelhante a partir, então, de uma proximidade. Então, se eu coloco água no fogo, ela evapora. Água é líquido. Se eu colocar leite, ele também vai evaporar. Ainda que ele derrame, ainda que ele esburre, mas se ele deixar ele ali, ele vai evaporar, não, né? Ele vai condensar, ele vai virar ali um doce. Aliás, enfim. Mas se eu coloco líquido, ele tende a evaporar. Se eu coloco algo sólido, ele tende a derreter, né? Então, a partir dessa semelhança, eu vou tirando as minhas conclusões, eu vou entrando no processo racional, né? Eu vou racionalizando aqui e vou fazendo aproximações,
né? Vou tentando chegar isso próximo. E o empirismo vai ter um outro ponto, que é a sucessão temporal. Ou seja, o tempo vai mudar o meu processo racional, né? Então, à medida que o tempo passa, a razão ela muda, né? Se a gente para pensar no que há 50 anos atrás, 50 anos atrás, racionalmente nós tratávamos a homossexualidade como doença, hoje ela já não é mais considerada doença, né? Então, houve aí uma mudança, a partir mesmo desse processo racional de experienciar, de vivenciar, de olhar, né? E aí a gente tem o David Hume, né, que vai trabalhar o princípio da causalidade, que seria a ideia de que o universal, o necessário e a causalidade, né, são hábitos psíquicos. Ou seja, eu preciso ter... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, gente. Eu preciso ter algo que valha para todo mundo. Ou seja, se a Marlene colocar água no fogo e deixar lá, ela vai evaporar. Se o Aloysio fizer a mesma coisa, né? Uma causa, ou seja, o que faz a água evaporar? O fogo, ou nesse caso o calor, né? E qual era o... E a necessidade. E aí, para que eu preciso saber disso? Qual é a necessidade, né? Qual é o intuito? Porque não tem sentido também a gente tentar racionalizar algo que não nos traz sentido, não faz, ou não é uma necessidade nossa, né? Então, o empirismo ele vai trabalhar sempre dentro dessa lógica, né? Da experiência, da experimentação, da tentativa de constituir o entendimento daquilo a partir de algo necessário, né? As vacinas. Não sei se vocês sabem, né, como é que foi o caso da penicilina, que um dos fazendeiros estava lá, não lembro se é penicilina ou se foi uma outra vacina, mas ele estava aplicando mesmo uma medicação nos próprios animais, e ele percebeu que os animais melhoravam com aquela doença. Só que a doença também passava para humanos. Então, ele passa a tirar o sangue dos animais e aplicar na própria família. E aí, quando ele faz isso, os familiares dele começam a melhorar. E ele fica surpreso. Então, a partir disso, a gente tem algo que era necessário, né? É assim que vai funcionar. Funcionou, por exemplo, a vacina do Covid. A gente passou por testes, a gente passou por etapas, a gente foi testado, né? Para que se soubesse realmente que a vacina funcionava. Havia uma necessidade de que ela funcionasse, né? E de que funcionasse para todos, a partir, claro, novamente da causa, né? A partir de algo causal, ou seja, a parte do vírus, ou o vírus adormecido, ou o vírus, nesse caso, morto, né? Quem vai criar em mim o processo de anticorpos para que o meu corpo se proteja. Então, o empirismo seria esse movimento em que a razão ela vai ser constituída, ela vai ser construída, ela não nasce conosco. Para fechar, rapidinho, porque já estou em cima do meu tempo, inclusive, ela vai trazer o problema do inatismo, né? Qual é o problema aí da ideia platônica e cartesiana da razão inata, né? É que a gente vai ter, por exemplo, no Platão, a ideia, quando Platão fala na República sobre o modelo de governo, por exemplo, ele vai se basear num governo moral e político, onde a moral ela vai ser decidida por uma classe superior e aceita por uma classe inferior. Isso vai se dar no mesmo processo na política. Uma classe vai ficar acima da outra, compreendendo que
há sujeitos que não vão saber lidar com isso, então a classe militar precisa nivelar isso para que a gente não entre em guerra, para que a gente não se mate, para que não haja desigualdade. Mas quem vai comandar essa classe militar é uma classe que está acima dela. Logo, Platão está falando, então, de uma aristocracia, ou seja, onde poucos vão comandar, onde poucos vão poder ou estar nesse lugar de poder. Só que hoje, né, a gente, por exemplo, vive numa democracia. Cada indivíduo tem o seu processo racional que nos leva a constituir e entender o que é a realidade. O mesmo vai acontecer, por exemplo, quando a gente vai falar com Descartes. Porque quando ele vai tratar a noção da razão, né, como algo universal, como algo que está nessas ideias fictícias, ideias adventícias e ideias inatas, a gente vai se deparar aí com uma relação muito tênue entre a subjetividade e objetividade. Então, o que é dor para mim não é dor para vocês. A dor que o Sócrates sente é uma dor que só eu sinto. Ninguém mais é capaz de sentir minha dor, ninguém. Mas né, o pai, a mãe, às vezes quer tomar, mas não pode. A dor é minha, é exclusivamente minha. Cada um sente aquilo de forma diferente, específica, singular. Então, não há como ter uma razão que seja unicamente inata, porque cada indivíduo é único. Então, a razão ela não tem como ser igual para todo indivíduo. Não tem como ser igual para todos nós. Cada indivíduo vai ter um processo racional diferente. Cada indivíduo vai ter um processo racional que vai caminhar mesmo a partir das suas próprias constituições, das suas próprias vivências, dos seus quereres, dos seus desejos, né? Por isso que é difícil quando você fala dessa aristocracia, porque como é que você vai garantir que a classe que está aqui em cima não está também seguindo os próprios interesses, os próprios desejos, né? Então, e aí ela vai, inclusive, trazer Freud nesse ponto para dizer o seguinte, olha, Freud vai mostrar que os nossos desejos, nossas pulsões, elas conseguem se sobrepujar à razão. O inconsciente é quem nos domina, não é a consciência. Logo, não há como ter uma razão que seja unicamente inata. Encerro aqui a minha participação e passo aí para o Aloysio. Eu vou precisar sair, gente, que eu tenho um atendimento agora às 6h30, por isso que eu pedi para trocar com ele de horário, inclusive. Obrigada, Sócrates. Então, vamos lá, continuando? Tá bom? O som tá bom, gente? Eu coloquei o microfone de lado aqui, só faz estar assim, tá? Então, tá. Então, esse é um problema, porque o empirismo é a elaboração do conhecimento com base na experiência prática, enquanto que a razão ela é inata. Então, qual delas? Se a gente avaliar, a filosofia ela trabalha muito com a razão inata, mas com a evolução, o surgimento da ciência, a ciência é filha do empirismo. Então, foi necessário o empirismo para atualizar a razão filosófica, até para que a própria filosofia sobrevivesse. Claro que existem correntes da filosofia que hostiliza a ciência, porque a ciência ela tem a razão. E aí começa a ver os problemas do empirismo. Por exemplo,
os conhecimentos eles não possuem objetividade. Eles são subjetivos. Cada pessoa tem de um jeito. Eu até dei um exemplo semana passada de uma companheira de treinamento funcional que disse assim: eu não dou comida aos moradores de rua, porque enquanto a gente alimentar, eles nunca vão caçar trabalho. Ficam só querendo drogas. Então, ela apresentou uma lógica, ela apresentou uma razão para não dar comida aos moradores de rua. E isso ela fez com base empírica, ou seja, ela olhou o morador de rua e daí trouxe a razão inata. A Jailza teve uma lucidez fantástica. A Jailza falou para ela, que ela é empresária, né? Você daria emprego para um usuário de drogas? Ela disse, não. Então, ele tem que morrer de fome, porque você não quer dar emprego e também não quer dar comida. Aí ela ficou balançada. Ah, mas aí o governo deveria tratá-los e tal, mas se eles não querem tratar, se eles não quiserem tratar, eles têm que morrer de fome. Voltou a pergunta para ela. Você, por exemplo, desejou fazer atividade física, mas tem pessoas da sua idade que não querem fazer atividade física. Essas pessoas, então, não merecem nenhum tipo de ajuda, porque por ter opinião diferente da sua, estão botando para pensar. Então, esse é o problema do empirismo. É que ele não existe objetividade no conhecimento. Cada um absorve de um jeito. A própria questão da vacina, né? Essa mesma senhora falou assim, eu não tomo vacina para Covid, porque tomando vacina para gripe, resolve a Covid. Aí já perguntou, isso foi hoje. Onde é que você viu isso? O vírus da gripe é completamente diferente do vírus da Covid. Quando você toma vacina para gripe, você tá fazendo uma experiência com o vírus da gripe, que muda de ano em ano, por isso você tem que tomar todo ano, que ele é mutante. Se o próprio vírus da gripe pode superar a vacina se passar um ano, quem dirá o vírus da Covid? Aí ela ficou... Eu me lembro de uma moça que falou assim, eu tomo remédio de verme para a Covid. Aí eu falei, mas o remédio de verme, que é aquele ivermectina, que era divulgado na época, o remédio de verme é para matar protozoário. A Covid é um vírus. Então, o veneno para o vírus não é o mesmo para o protozoário. Então, é essa questão que ela depende também da percepção da pessoa, de como a pessoa percebe, né? Então, o ideal racional da objetividade afirma que uma verdade é uma verdade, porque corresponde à realidade das coisas. Portanto, não depende de nossos gostos, nossas opiniões, nossas preferências, nossos preconceitos, nossas fantasias, nossos costumes e hábitos. Esse é o problema da objetividade. É que nós dependemos disso. Tem religião, tem a visão política. Fosse assim, 100% das pessoas tomavam vacina. Por que não é 100%? Porque tem aquelas que, por questões políticas, religiosas, enfim, sobretudo essas duas, ela não toma vacina. O bom é que a maioria toma, então a imunidade dessa maioria acaba por ajudar a não imunidade dessa minoria que, por crenças, fantasias, elas não tomam. E aí, diz a Marilena Chaui, para que toda a ciência desapareça, já que ela depende da repetição, da frequência, do hábito de sempre percebermos uma certa sucessão de fatos. Então, a ciência, ela depende da repetição, da frequência e da sucessão de fatos. O Sol gira em torno da Terra. É uma verdade. Não. Agora, por experiência, descobrimos que é a Terra quem gira em torno do Sol. Então tá bom.
Então, a Terra gira em torno do Sol. Então, a ciência ela propõe sucessão. A verdade científica ela é temporária, enquanto que a verdade filosófica não. Ela é permanente. Essa aqui, essa chamada inatista. A verdade inatista, né? Então, por exemplo, um exemplo de razão inatista. Um triângulo é formado por 3 partes. Nunca vai mudar. É inato. Isso nunca vai alterar. 2 mais 2 são 4. Bom, 2 vezes 2 são 4. Isso não muda. Essa lógica. Se a Terra gira em torno do Sol, ela também gira no seu ponto interno. Isso passou a ser inato. Então, são verdades que não dependem do tempo, não dependem da crença, não dependem da religião, da fantasia. Isso é inatismo. E aí a divergência entre inatistas e empiristas levantou vários filósofos, como, por exemplo, Leibniz, David Hume, que o senhor falou, Immanuel Kant. Então, o primeiro deles, o Leibniz, ele diz o seguinte: as verdades de razão enunciam que uma coisa é o que ela é, necessária e universalmente, não podendo de modo algum ser diferente do que é e de como é. Essa é a verdade inata. É e pronto. Então, quando a gente discute, por exemplo, sei lá, quando a gente fala, por exemplo, da lei da reencarnação, ou a lei de Newton, ela é. Aí o Luiz fala assim, mas eu não concordo com a lei de Newton. Problema seu, mas a lei vai continuar existindo. O outro diz, não, a reencarnação não existe porque eu não aceito. Olha, você não aceitar é uma coisa, tudo bem. Você não é obrigado a aceitar. Agora, existir não depende da sua aceitação. Então, não altera. E isso que ele vai dizer, isso é o inatismo, é a verdade da razão. Então, vai dividir entre verdade da razão e verdade de fato. A verdade da razão é isso, não muda. E a verdade da razão, diz ele, né? Como a verdade matemática, elas são inatas, nascemos com a capacidade racional. Então, a verdade da razão é que nós já nascemos compreendendo isso. Uma criança, ela aprende sozinha o que é verdade da razão. Agora, aquilo que é necessário, a questão da ciência precisa ser ensinada para ela. E o que é verdade de fato? Porque o Leibniz vai dividir verdade da razão e verdade de fato. Verdade de fato, ao contrário, são as que dependem da experiência, pois enunciam ideias que são obtidas por meio da sensação, da percepção e da memória, ou seja, são empíricas. Então, ele vai dividir empirismo e inatismo dessa maneira. Ele vai chamar empirismo de verdade do fato e inatismo de verdade da razão. Ou seja, ambas são verdades. A verdade de fato é verdade daquele fato. Se mudar o fato, muda a verdade. Muda a verdade. Então, sei lá, vamos lá. Verdade de fato. O chefe da família é o homem. O que acontece hoje? Não tem mais chefe da família. Se tiver chefe da família, pode ser homem, pode ser mulher. Ou seja, daquele fato, em meio ao machismo, essa frase é uma verdade. Mas em meio ao mundo contemporâneo, ela já não vale mais. Porque ela muda, né? Muda. E aí, por quê? Vai se basear no princípio da razão suficiente. O que Leibniz diz? O que é razão suficiente para Leibniz? O que são verdades, de fato, para a inteligência humana limitada ou finita, são verdades de razão para a inteligência divina e infinita. Olha que lindo.
Isso é poético, né, gente? Um filósofo falando de Deus. Pois dizem que os filósofos são ateístas, alguns. Então, tá naquela... Quem estiver acompanhando aí, está na página 89, naquele quadrinho laranja. Eu gosto de pegar tudo. Então, olha só, vou repetir. O que é verdade de fato para a inteligência humana limitada ou finita são verdades de razão para a inteligência divina e infinita. Então, a inteligência divina entende que aquilo ali tá no processo, que pode ser mudado. E aí vem os que vão negar a verdade, né? O primeiro deles foi David Hume, que era conhecido como pessimista, um filósofo pessimista. Ele diz assim: o princípio da razão suficiente é apenas um hábito adquirido por experiência, como resultado da repetição, da frequência de nossas impressões sensoriais. Então, ele não acredita na realidade da verdade como realidade da razão. Ele acha que, por exemplo, a questão da matemática foi adquirida a partir da experiência, e não que ela é uma lógica universal. E aí, partimos para a solução kantiana. Kant vai criticar Leibniz, David Hume e Immanuel Kant. No caso aí, Immanuel Kant é a solução kantiana. Para Kant, diferente de Leibniz e de David Hume, não há motivo racional para considerarmos que o céu se move e a terra está imóvel, pois poderia ser o contrário ou não. Então, ele está dizendo o seguinte, de acordo com... Ele começa com a chamada Revolução Copernicana. Copérnico vai questionar o princípio aristotélico, que era adotado pela Igreja, de que o Sol gira em torno da Terra. E aí, Copérnico vai dizer, não há razão para isso ser assim. Pode ser o Sol girar em torno da Terra, a Terra girar em torno do Sol, e isso não tem uma razão que explique isso. E aí, o próprio Sol realiza um movimento. Aí, mais tarde, os astrônomos descobriram que o próprio Sol ele tem um movimento de translação, ou seja, ele gira em torno dele mesmo, mas ele não gira em torno da Terra. E aí ele explica por quê. O Sol está no centro do nosso sistema planetário e tudo se move ao seu redor. Então, o que Kant vai dizer? Eu estava até brincando com a Jailza, né, que a gente foi passear de trenzinho com as crianças. Não foi isso, não. Eu fui no supermercado e eu fui tentar estacionar. Não sei se vocês já passaram por isso. E na hora que eu estava dando marcha ré, o outro carro estava saindo. E aí, quando eu vi que o carro estava saindo, eu parei a marcha ré olhando para o carro. Então, eu tive a sensação que o meu freio não funcionou, porque eu tinha a sensação de que eu continuava em movimento. E é uma sensação horrível. Eu falei, meu Deus, você vai bater, vai bater. Aí eu tive a ideia de tirar o olhar do carro e olhar para outra coisa. E aí eu vi que eu estava parado, ele que estava em movimento. Então, quando você está dentro de um trem, por exemplo, o trem lá na Europa, né, Lisete? Aí, entre aquele trem que roda Portugal, Itália, Suíça e tal, ele chega a 350 km por hora. Né? No Japão vai mais, até o trem-bala do Japão. Mas o Japão eu não fui ainda, mas aí eu já, na Europa eu já experimentei. Então, vocês imaginem, gente, 350 km por hora. E você olha e você está parado. Mas quando você olha pela janela, você vê as árvores em movimento. Quer dizer, não é a árvore que está em movimento, é você. Então, isso é uma questão muito interessante. Então, a lógica
ela muda de acordo com a posição que você tiver. Então, dependendo da maneira que eu olhar para Nara, eu vou ver uma coisa se eu estiver de fora. Agora, se eu estiver junto com a Nara, eu vou ver de uma outra perspectiva. Talvez na mesma perspectiva dela. Isso vale também para a questão emocional. Daí a questão da compaixão, que o pessoal chama hoje de empatia, de você ficar junto com a pessoa, para você ver na mesma direção. Tem que acelerar aqui, porque estou enrolando, estou explicando muito e o conteúdo é grande. Bom, então Kant ele vai criticar essa razão pura. Depende, ué. Depende. Porque o Kepler ele questionou, o Copérnico questionou Aristóteles. E aí, com isso, surge, dessa questão da razão pura, surgem as duas vertentes, a priori e a posteriori. De onde que vem essa expressão? O próprio nome dá para saber, né, gente? A priori, ou seja, primeiro. A posteriori quer dizer depois. Mas a palavra priori deriva do ter alguma coisa. Então, prioridade com relação à experiência. Então, já existe alguma coisa antes da experiência. Posterior significa ser alguma coisa posterior à experiência. Então, a priori já é ter, ou seja, algo para experimentar, algum objeto, e posterior significa ser depois da experiência. Então, dentro dessa chamada estrutura vazia, a razão é, do ponto de vista do conhecimento, anterior à experiência, independe da experiência, portanto, a estrutura da razão é priori. Então, vamos lá. Razão. A vacina é a doença em pequena quantidade e, portanto, consegue gerar anticorpos para combater a doença. Isso é a priori. Aí eu vou fazer experiência com o vírus da Covid-19. Eu já conheço o princípio. A priori, eu já sei como funciona. Eu agora preciso experimentar com aquele vírus. Tanto que muita gente que é crítica da vacina fala: nossa, a vacina saiu muito depressa, tem alguma coisa errada, vai virar jacaré, e que não sei o quê, né? Porque saiu muito rápido. Primeiro, pela tecnologia. Segundo, que a Covid é a número 19. Então, existem 18 antes. Segundo, que a vacina já existe, já foi inventada. Na época da invenção da vacina, morreu muito mais gente, porque não existia vacina. Agora, a ideia era aplicar a vacina naquele Covid, naquele vírus, número 19. Porque o 15, o 14, todos já eram conhecidos. E aí, continua, né? A experiência fornece a matéria, os conteúdos do conhecimento para a razão, e essa, por sua vez, fornece a forma universal necessária do conhecimento. Então, para existir conhecimento, precisa ter essa experiência universal. Mas aí tem uma questão aí que eles levantam, que é bem interessante. Por exemplo, como é que é estruturada a razão? A razão, né, em síntese, é constituída de 3 estruturas a priori. Primeiro, é a forma da percepção sensível ou sensorial. Então, eu preciso perceber o processo. Segundo, a razão, há conhecimento quando a experiência oferece conteúdo à sensibilidade e ao entendimento, a razão. Então, para gerar conhecimento, tem que ter material para testar esse princípio da razão. E terceiro, a razão é o terceiro já. A razão é a função reguladora da atividade do sujeito do conhecimento. Então, vamos lá. Luiz vai dizer para mim: Aloísio, eu estou com conhecimento novo aí. Até surgiu isso no Café com o Evangelho. Vou revelar para vocês aqui, que vocês a gente não divulga tudo, né? Alguém passou um vídeo, alguém que é da família Café com o Evangelho, não é da equipe de coordenação, mas é da família, né? E eu considero todos da família aquelas pessoas que estão
todo dia. Então, a gente tem todo um carinho, né? É da família. Então, a gente escuta, a gente acata a sugestão, mas tem que ter aí avaliação. E aí, de um vídeo de uma neurocientista que dizia que um tipo de música, se você ouvir com fone de ouvido, ela é tão perversa, faz tanto mal, ela é igual a uma droga, dessas drogas ilícitas, dessas drogas, esqueci o nome que dá agora, que é LSD, essas drogas fabricadas em laboratório. Cada vez pior, né? E aí eu achei estranho. E aí eu fui pesquisar o perfil da neurocientista e vi que ela é, na verdade, uma negativista. Ela é uma semeadora de fake news. E aí, com muito jeito, eu conversei com a pessoa. Não dá, porque essa pessoa aí é a princesa ou a rainha da fake news. Então, ela inventou uma fake news, porque ela fala que a música é do século XVI. Só que no século XVI não existia fone de ouvido. Então, olha aí a razão negando o processo. Aí a gente falou, Luiz, como é que pode? No século XVI não existia nem o aparelho de som, quanto mais o fone de ouvido. Então, doideira, né? As pessoas criam as verdades, mas elas nem passam pela razão. Então, é necessário que a razão, para o conhecimento se tornar conhecimento, ele precisa passar pelo crivo da razão. Então, não é conhecimento. É uma fake news, é uma mentira, né? E aí o legal, que vai ter até um desenho aí na página 92, que é uma coisa bem interessante, que ele diz assim, a Marilena Chaui diz assim, nós percebemos lugares, posições, situações, mas não percebemos o próprio espaço. Então, ela diz, o que nós percebemos são figuras, são dimensões, são grandezas. A gente não percebe nem espaço e nem o tempo. E a gente acha que percebe, né? Agora, pessoal, são 18 horas e 48 minutos. Eu estou percebendo o tempo. Não, eu estou percebendo a dimensão do relógio digital que está me mostrando. Mas e o índio? O índio olha o céu, a posição das estrelas, a posição do sol. Ou seja, de novo, ele olha um objeto também, mas ele não consegue perceber o tempo. Né? A gente olha e fala, nossa, como cresceu meu filho. Meu netinho ficou uma semana fora sem vir aqui em casa. E ele passava debaixo do REC da televisão, né? Do rack da televisão. Aí ele foi passar, bateu a cabecinha, pá! E aí começou... Aí eu falei, o que aconteceu que ele passava debaixo? Eu, cresceu, Aloísio. Foi mais uma semana, olha só. Então, a gente só sabe que ele cresceu e só sabe que passou uma semana porque ele bateu a cabecinha ali. Então, a gente não percebe. Então, você não percebe. Essa história do trem mesmo demonstra, a gente não percebe espaço. E aí, tem a questão das categorias, né, que é unidade, pluralidade, totalidade. Tem uma tabelinha aí bem legal que mostra. Mas Hegel, ele vai questionar Kant, Descartes. Ele vai dizer, Descartes, né, como se diz em francês. Ele vai dizer o seguinte, que a Hegel vai dizer que o empirismo de Kant foi um equívoco, porque ele não avaliou, por exemplo, ele não compreendeu que há de mais fundamental e de mais essencial. A razão é histórica. A razão é histórica. O preto é animal de carga. O preto não é mais escravo. O preto tem de todos os direitos que o branco tem. É histórico. A mulher deve obedecer o homem. Atrás de um grande homem, dizia a frase baixista essa, tem sempre uma grande mulher, achando que estava evidenciando a mulher, mas ela estava atrás do homem. Aí começaram, ao lado de um homem,
existe uma grande mulher, já melhorou. Aí as mulheres falam, em qualquer lugar, onde ela quiser, existe uma grande mulher. Então, a razão, ela obedece ao tempo, à história. Então, a nossa racionalidade é diferente. Então, quando você vê um racista, o que acontece? A racionalidade dele é do século XVIII. Para ele ainda existe escravidão. Quando você vê um homem dizendo a mulher tem que estar vestindo para me provocar, e não porque ela precisa ter mais conforto. Uma mulher que vai para a ginástica, por exemplo. A cabeça desse homem é do século XIX, não é do século XXI. Então, depende do processo histórico, processo político. Então, a razão é diferente. Então, a gente conversa e ele fala, não, deixa para lá, Luiz, não adianta, você não vai convencer essa pessoa, porque ela está num outro momento histórico. Então, Hegel vai dizer, né, o conjunto de leis do pensamento, os princípios do procedimento do raciocínio, as formas e estruturas necessárias para pensar as categorias de ideia, a razão é subjetiva. A razão é subjetiva. Mas e a lógica? A lógica é matemática, tudo bem. A lógica é objetiva. Mas a razão, ela é subjetiva. Porque ela depende do tempo, da história, das crenças de cada pessoa. E, segundo, ainda de Hegel, a ordem, a organização, o encadeamento das relações das próprias coisas, isso é, a realidade objetiva é racional, portanto, é razão objetiva. Quando se trata de coisas, quando se trata de pessoas, é história. É diferente. Por exemplo, a água a 100 graus se torna vapor. Isso faz 200 anos, ela continua se tornando vapor. E daqui a 1000 anos ela vai continuar vapor, porque ela é uma coisa. Agora, a água, vou dar um exemplo, o leite faz bem para a saúde. Não, o leite faz mal. O ovo faz bem à saúde. Não, o ovo gera colesterol, não sei o quê, comer no máximo 3 ovos por semana. Eu como 3 por dia, e aí? Mudou, agora o ovo virou bonzinho. É a salvação dos pobres, né? Nessa época de carecimento da carne, gente tivesse o ovo, nem quer fazer. Agora ninguém vende mais dúzia de ovo. É cartela de 30. O ovo agora é bonzinho. A margarina não presta, a manteiga não presta, colesterol, não. Agora a manteiga é boazinha, que não presta agora é a margarina. A banha era não sei o quê, banha é isso, aquilo outro. A banha agora é boazinha, que não presta agora é o óleo de soja. Quer dizer, na época o óleo de soja era bonzinho, é para poder alimentar a gana, a ambição dos plantadores de soja. Então, isso é essa relação de objeto e pessoas, tá bom? E ficamos por aqui. Temos aí 5 minutos para conversar, que é rapidinho, né, gente? Se quiserem fazer pergunta, acrescentar alguma coisa, daqui a pouquinho vamos correr para assistir a série lá na Revista Espírita. Quietinho aí, tudo bem? Todo mundo quietinho? O microfone de vocês está aberto, hein? Olá, Luiz. Luiz. Vamos lá. Lisete, depois Luiz. Diga, Lisete. Portanto, hoje ainda continuamos o capítulo 8º. Sim, é uma espécie de continuação. Ok. Eu falei para a Jailza, Lisete, isso eu estou dizendo com base no conteúdo. A didática do livro é capítulo 9, né? Exato, pronto. Mas... Eu falei para a Jailza falava assim, eu falei com ela, metodologia científica. O que você lembra, Jailza? Ela falou, chatice. Ninguém gostava de metodologia científica na faculdade. Eu falei, sabe por quê, Jailza? Só apresentavam as fórmulas, não diziam a origem. Se você assistir a aula de filosofia hoje, você vai amar a metodologia científica. O que nós tivemos segunda-feira passada e hoje é uma aula de metodologia científica. No entanto,
Nem doutores têm essa aula. E aí vão ter dificuldades imensas para compreender o processo de construção do conhecimento. O que nós estamos discutindo aqui é o processo de elaboração e construção do conhecimento. Tudo aquilo que a gente entende como verdade passou por esses crivos. Tudo. Qualquer coisa. Eu usei aqui a lei da reencarnação, o Sol como sendo o sistema... Enfim, tudo que a gente acredita, tudo que a gente sente, passou por essas peneiras que abordamos segunda-feira passada e hoje. Então, essas duas aulas, é importante que assista 1, 2, 3 vezes, porque elas são base. Se você quer fazer uma pós-graduação, um mestrado, ou mesmo uma graduação, você vai precisar disso aí para não achar a aula de metodologia chata. E não deveria ser, porque não é. É a maneira com que ela é apresentada. É a falta de conhecimento do professor de metodologia, na sua maioria. Né? Luiz? Luiz, não, aquele exemplo que você deu da mulher, né, usar roupa provocante, na realidade, ela pode estar até querendo provocar, mas você não tem o direito porque está provocando, né, né? De querer que ela modifique o mundo ao seu redor. É como se você dissesse assim, eu sou o rei do mundo, tudo tem que atender aos meus interesses. E isso, que para a gente aqui que está conversando numa aula de filosofia é natural, para muita gente não é. Eu me lembro de um dirigente espírita que falou assim, chamou uma mocinha, uma adolescente, né? E falou para ela, não venha com short curto, porque senão você provoca a sexualidade e o desequilíbrio espiritual dos meninos. E ele fez isso, de repente até achou que estava sendo inspirado pelos espíritos superiores, papapá. E aí a minha filha caçula, Ana Luísa, que devia ter, sei lá, 13 anos na época, ela disse assim, mas tio, por que nós temos que mudar o nosso jeito de vestir para equilibrar o outro? O equilíbrio não é algo pessoal? Aí o dirigente ficou meio assim, começou a engasgar e falou assim, mas a gente tem que colaborar. Não, mas o senhor não está pedindo para colaborar, o senhor está pedindo para eu me adaptar, para nós meninas nos adaptarmos ao mundo dos meninos. Isso é machismo. Desculpa, ele teve que refazer o conceito dele. E foi uma coisa fantástica, porque você vê uma menina de 13 anos dando lição de razão, de racionalidade para um homem de 60. Então, percebe? Então, por quê? A racionalidade dele era machista. Porque, historicamente, ele estava em outro tempo. Ele estava racionalizado, ele sabia por que estava propondo isso a ela. Na lógica dele, se as meninas vestissem roupas que escondessem o corpo delas, os meninos não ficariam excitados. Na lógica dele. E aí ela contrapôs. Então, Foucault também trabalha muito com esse questionamento da racionalidade inata. Então, a racionalidade inata ela se aplica muito mesmo à matemática. Mas as questões que envolvem o ser humano, sim, botou um ser humano ali já complicou o processo. 2 e 2 são 4, será 4, foi 4, porque não tem humano. E aí, então, tem essas questões aí que a gente precisa... É como alguém dizer, eu não acredito na vida após a morte. Ok, beleza. A vida após a morte não existe. Não, isso ele não pode dizer. Que a vida não vai pedir autorização a ele para existir. Né? Então, ainda hoje tive essa conversa. Não acreditar que ainda não entrou na racionalidade dele, tudo bem. Como é que é? Uma frase que dizem na Europa sobre as bruxas. Eu não creio
mas que elas existem, Existem. Entendeu? Então, essa é a resposta correta. Quer dizer, eu não creio, mas que elas existem, existem. Quer dizer, existe independente da minha crença. Então, é porque a racionalidade, gente, ela é. Então, se você for no mundo árabe, que há aquelas mulheres que põem a burca para o grupo social, para os homens que mandam, e para algumas mulheres que já se acostumaram, aquilo é uma verdade racional. Não, eu não posso expor meu corpo, só meu... Allah diz que eu tenho que... O meu corpo só o meu marido pode ver, tá. Ok. É a racionalidade deles. Aí, quando alguma delas se rebela, ela tem que sair de lá, porque ela foge do processo histórico-político. Ela tá ligada historicamente, politicamente ao Ocidente. Aí ela vai para os Estados Unidos, para a Inglaterra, vai para outro canto. Se ficar lá, eles matam, porque fugiu ao que propõe. Agora, é irracional? Não é racional dentro da razão deles. Por que no Brasil nós formamos dois grupos, duas bolhas aqui, bolsonaristas e lulistas na época da eleição? Agora está diminuindo bastante, né? As bolhas estão sendo furadas. Por quê? Porque existe uma racionalidade nos dois grupos. Os dois grupos, o grupo que defende a arma, que defende pena de morte, e não sei o quê, tem uma lógica para isso. O outro grupo defende desarmamento, defende a distribuição de riqueza, tem uma lógica para isso. Então, a pessoa só não pode a pessoa, numa lógica, votar na outra lógica, porque ela está desinformada. Mas uma boa parte está informada, sabe o que está fazendo. Tanto que essa parte aí você não consegue furar a bolha. Não consegue. Porque a pessoa sabe o que escolheu. Né? Enfim. Hoje ainda vou postar a aula, que agora o computador está montado.